Gente, nós estamos começando hoje mais uma série Simbiose 2. Então, alguns de vocês devem estar se perguntando assim, por que 2, né? Se você chegou depois de 2013, né, na nossa igreja, você pode estar se perguntando, por que 2? Porque, na verdade, já existiu o número 1, aquele que deu origem à série, né? Então, já tivemos aqui na nossa comunidade uma série chamada Simbiose, que aconteceu em 2013. E nós estamos reeditando essa série, começando hoje, claro que com novos subtemas, porque como vocês vão ver, esse tema aqui da simbiose, ele pode ter aí muitas outras séries, 3, 4, e aí a gente vai até se esgotar esses temas. Então, gente, nós estamos começando hoje uma nova série chamada Simbiose. Essa palavrinha, a Rebeca, porque chegou antes, 2013, já está com a lição afiada, já disse para a gente aqui o que significa simbiose. Mas eu queria ouvir de vocês assim, quando vem essa palavra, quando aparece essa palavra para você, o que te vem à mente? Ou você nunca tinha ouvido falar nessa palavra? O que te vem à mente? Sinônimos ou conceitos assim, rapidamente, uma frase, uma palavra que te vem à mente quando a gente fala simbiose. Interação. Dependência. União. Mistura. Convivência. Troca. O que mais? Gestação. Legal. Quem falou ali? Laço, harmonia, beleza, é isso tudo. Eu queria trazer para nossa contribuição aqui uma análise assim da etimologia da palavra, né? O que significa assim a palavra simbiose? Sim significa o quê? Junto, né? E bios a gente sabe que significa vida. Então, simbiose é uma vida junta. São duas vidas ou mais que se juntam. É uma vida conjunta. Esse é um termo que a gente utiliza, mas ele originalmente é um termo da biologia. E o que a biologia vai dizer para a gente sobre esse termo? A simbiose é uma relação que ocorre entre dois ou mais organismos de espécies diferentes de forma mutuamente vantajosa. Dois ou mais organismos que são diferentes, que são de espécies diferentes, mas eles vivem juntos, numa harmonia tal que é vantajoso para os dois. É diferente de um parasita, a simbiose é diferente do parasitismo, né? A simbiose é mutuamente vantajosa. Parasita, para um é vantajoso, para o outro é ruim. Simbiose é o contrário. É vantajoso para os dois. Queria trazer algumas imagens aqui que pode ilustrar isso. Então vamos lá. Veja só essa imagem. Jacaré e um passarinho ali dentro da boca do jacaré. O jacaré podia, assim, piscar o olho e esmagar esse passarinho, não podia? Por que ele não faz isso? Porque há uma relação ali mutuamente vantajosa. Qual é a vantagem para o passarinho? Ele está ali encontrando alimento. E para o jacaré? Ele está indo no dentista. Certo? Ele está ali escovando o dente. Então o passarinho vem ali e limpa ali para ele o resto de comida ali da boca dele. É uma relação mutuamente vantajosa. Uma outra relação aí da água. Você conhece esse Nemo aí, né? Esse peixe palhaço, que fica ali dentro dessas algas ali, que eu não sei qual é o nome, pessoal da biologia aí, anêmona, então, fica aí dentro da anêmona. Por quê? Qual é a relação ali? Alguém sabe explicar pra gente? Como eu sou pastor, não sou professor de biologia, eu posso deixar para as pessoas que sabem até explicar melhor do que eu isso aí, mas eu sei que isso é uma relação de simbiose. Quem é que pode explicar pra gente aqui? Olha aí, é uma professora de biologia.
a anêmona queima e machuca os outros peixes, não é isso? Só que o peixe palhaço não. É o único peixe que não se queima dentro da anêmona. Então ele fica ali para se proteger dos outros peixes. É uma vantagem para o peixe palhaço. Mas qual é a vantagem para a anêmona? A vantagem é que o peixe palhaço atrai os seus predadores, que vão se queimar na anêmona e vão servir de alimento para ela também. Então é mutuamente vantajoso. Mais um, agora não da água, mas dos ares. Um beija-flor e as flores. Qual é a relação, Rebeca, de vantagem que existe entre os dois? Isso, muito bem. Então o beija-flor vai lá, se alimenta dali, e depois ele vai espalhar ali o pólen das flores para as outras flores, e assim as flores se reproduzem. Então, gente, deu para entender um conceito assim, mais ou menos, da biologia, do que é simbiose? Para ajudar ainda mais a gente, eu queria trazer aqui a definição que o Aurélio, né, o pai dos burros, né, traz. A simbiose é a associação recíproca de dois ou mais organismos diferentes que lhe permite viver com benefício. Mas o Aurélio traz uma outra definição. Essa é a primeira que ele traz, mas ele traz uma segunda, o número 2. Qual é a outra definição que ele traz? Simbiose a gente pode ler juntos, vida em comum, intimidade entre duas pessoas. Eu creio que essa segunda definição, ela é mais interessante para a gente aqui, porque nós não somos assim, né, nem passarinho, nem peixe palhaço, nem nada. E nosso interesse aqui é na nossa convivência como igreja. Nós não somos aqui uma escola, eu não sou um professor de biologia, eu sou um pastor, e aqui nós queremos entender um pouquinho o que esse conceito de simbiose tem a nos ensinar como igreja. Eu acredito que esse é um conceito que nos desafia, porque fala de intimidade entre duas pessoas. E esse é um conceito que nos incomoda. E é interessante porque, ao mesmo tempo que nos incomoda, é o anseio mais profundo que nós temos, anseio de intimidade. No entanto, a prática dessa intimidade nos incomoda profundamente. Tanto que quando uma pessoa quer ser íntimo da gente, aquilo de alguma forma nos incomoda. Pô, o cara quer ficar sabendo da minha vida. Uma coisa é o que eu apresento aqui no domingo. Uma coisa é como eu venho aqui, o que eu digo, o meu sorriso que eu apresento, a roupa que eu venho, aquilo que eu aparento. A outra coisa é segunda-feira, a outra coisa é o que acontece dentro da minha casa, a outra coisa são as relações familiares, outra coisa é como eu vejo o mundo, a outra coisa é a minha vida privada, que não tem nada a ver com aquilo que eu apresento no domingo na igreja. Por isso, intimidade, entrar na casa do outro, entrar na vida do outro, traz um certo incômodo dentro da gente. E aqui tem uma contribuição muito interessante aqui do Vinícius de Moraes. Antes dessa contribuição, a gente pode lembrar do Sartre, que diz assim: o inferno são os outros. O inferno são os outros. Incomoda a gente porque o desafio de conviver, de abrir a nossa intimidade com os outros, nos parece de tal forma incômodo que nos parece um inferno. No entanto, veja só o que o Vinícius de Moraes diz sobre essa questão da solidão e do se abrir para o outro. A maior solidão é a do ser que não ama. A maior solidão é a do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana. A maior solidão é a do homem encerrando em si mesmo, no absoluto de si mesmo, e que não dá a quem pede o que lhe pode dar de amor, de amizade, de socorro. O maior solitário é o que tem medo de amar, o que tem medo de ferir-se, o ser casto da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Esse queima como uma lâmpada triste, cujo reflexo entristece também tudo em torno. Ele é a angústia do mundo que o reflete.
Veja que interessante o que esse poeta brasileiro vai trazer para a gente. É difícil, realmente, às vezes, nos parece que o inferno são os outros? Sim. Mas que inferno é mais doloroso? Um inferno de se abrir, de se vulnerabilizar, de deixar que o outro entre na nossa intimidade, de entrar na intimidade do outro, ou de fato de se fechar em si mesmo? Qual que é o inferno pior? A solidão ou o convívio? De certa forma, os dois são difíceis, mas há uma proposta que vai além de uma primeira barreira. E talvez a convivência, que é a proposta que nós queremos trazer aqui com essa série da simbiose, possa trazer para a gente um alento muito maior do que aquele que, decepcionado com a vida, com os relacionamentos, se fecha dentro de um mundo particular e não se abre para a vida de outras pessoas. Por isso é um convite a viver de fato a vida cristã. Porque a vida cristã é uma relação de simbiose. Não há como, assim como a gente viu aqui na peça, viver uma espiritualidade de fato bíblica sem viver em comunidade, sem viver simbiose. A proposta bíblica, a proposta daqueles que seguem o caminho de Jesus, não é uma proposta apenas vertical. A cruz não é formada apenas de uma haste vertical, mas há também uma haste horizontal. Aquele que se encontra com Deus precisa também se encontrar com o seu irmão. Tiago chega a dizer que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Porque na proposta bíblica não há uma igreja que ame a Deus, mas que não se amem uns aos outros. Veja o que Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, quando ele vai falar ali dos dons, no capítulo 12. Versículo 21, ele diz o seguinte: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ele está usando aqui a analogia do corpo humano para falar da igreja. Ele está falando que cada pessoa que se integra à igreja é como um membro do corpo, que tem a sua própria função. Ele está falando aqui de simbiose, de relação mutuamente vantajosa, que um não pode viver sem o outro. A mão não pode dizer ao pé que não precisa dele. O pé também não pode dizer à mão que não precisa da mão. Ora, todos os membros precisam uns dos outros. É isso que a Bíblia chama de comunhão. Nós estamos dando um termo da biologia moderna aí para um termo que a Bíblia vai chamar de comunhão. E o que é esse termo? Qual é a definição desse termo? Comunhão é mais do que uma convivência amistosa. É uma relação vital. Às vezes a gente diz assim, vamos fazer uma programação na igreja? Vamos. Para quê? Por que a gente vai fazer um jantar na igreja? Alô? Por que a gente vai fazer um jantar na igreja? Ora, para comunhão. A gente faz para comunhão. E o que de fato é essa comunhão? Será que a gente, quando fala comunhão, não está pensando apenas num encontro de pessoas assim que se conhecem, que podem viver ali um tempo gostoso e tal, de conversas, e de conversas muitas vezes pouco profundas, de porta da igreja? Será que é por isso? Por que será que nós fazemos ali um lanchinho na porta da igreja depois do culto? Para gerar comunhão. Mas será que aquela conversa que temos ali, essa conversa é comunhão? Ela é vital para a sua vida? Se você não tiver isso, você consegue viver? Ora, sim. Por isso que comunhão é isso também. Mas a gente não pode encerrar comunhão apenas nessa convivência amistosa que nós temos em evento da igreja. Isso não é comunhão, apenas. Isso pode gerar comunhão entre nós,
Mas o evento em si e a convivência uns com os outros nesse evento, ou na casa, ou em algum lugar, ela por si só não é comunhão. Mas aquilo que ela pode provocar uns aos outros pode ser comunhão. É por isso que alguém pode viver na igreja a vida inteira e nunca ter experimentado comunhão de fato. Porque estava na igreja, estava nos eventos, mas o seu mundo, as portas do seu coração continuaram fechadas durante todo esse tempo. E ninguém nunca jamais conseguiu entrar na intimidade dessa pessoa. Outros podem nunca ter participado de um evento assim, né, como nós promovemos, mas pode se abrir a outros em outros contextos. Por isso, nós podemos dizer que a comunhão é mais do que uma convivência amistosa, mas é uma relação vital de simbiose. Como é que acontece, então, essa questão da simbiose na vida da igreja? Como é que essas relações de intimidade são construídas? A partir de quais pilares? E é aí que nós entramos na estrutura da nossa série. Os pilares são o que nós chamamos dos mandamentos da mutualidade. Na Bíblia existem vários mandamentos da mutualidade. Alguns desses nós vimos na primeira série que nós tivemos. Existem cerca de 43 mandamentos de mutualidade na Bíblia. Nós vimos na série primeira 6 deles. Nessa série nós vamos ver 4. Ou seja, ainda tem mais para 3, 4, 5 séries dessa. Mandamentos da mutualidade são aqueles que dizem assim, que sempre se encerram da seguinte forma: uns aos outros. Então vamos ver um exemplo para que a gente possa entender. Na série primeira que nós tivemos, nós falamos sobre estes mandamentos aqui que nós encontramos na Bíblia. Aceitem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, motivem-se uns aos outros, ajudem uns aos outros, ensinem uns aos outros e orem uns pelos outros. Esses nós já temos, inclusive se você estiver interessado em ouvir as mensagens e ver os slides, lá no nosso site tem todas as mensagens lá, você pode ir lá e assistir essas mensagens. Hoje nós vamos começar um novo mandamento de mutualidade. Dediquem-se uns aos outros. O que isso quer dizer para mim e para você? O que isso nos ensina? Que mandamento é esse? Nós vamos falar sobre esse mandamento a partir de Romanos 12, 9 a 11. Então, se você tem uma Bíblia, eu quero convidar você a abrir. Se você não tem e deseja acompanhar através da Bíblia de papel, basta fazer um sinalzinho que o Marquinho e o Fábio vão fazer chegar a você aí a Bíblia. O texto vai dizer o seguinte: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Como o texto é pequeno, eu gostaria de convidar você a ler junto comigo novamente aqui esse texto. Vamos lá? O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Veja só, queria falar com vocês um pouquinho sobre o contexto desse texto aqui. Paulo, ele estabelece uma estrutura em todas as cartas que ele escreve. Primeiro, os primeiros capítulos, a primeira parte das cartas são sempre
um compêndio teológico. Paulo é muito erudito, então ele escreve uma teologia um pouco mais rebuscada. Então ele fala o que a gente poderia dizer da teoria nas primeiras partes das suas cartas. Na segunda parte das cartas, na sua conclusão, no final, ele aplica essa teologia. Ele diz assim, olha, então, baseado nisso tudo que a gente falou, o que vocês devem fazer? Como deve ser a vida da igreja? Como essa teologia deve virar uma prática na vida da igreja? Então, essa parte começa aqui em Romanos, no capítulo 12. Capítulo 12 é quando começa essa parte mais prática do livro de Romanos. E ele faz aqui um verdadeiro compêndio teológico na primeira parte, até o capítulo 11, e a partir do 12 até o final, Paulo fala da prática da igreja, como é que a igreja deve colocar isso em prática. E aí, como é que essa estrutura aqui do capítulo 12 acontece? Do versículo 3 ao versículo 8, nós vamos ver que Paulo está falando para a igreja a respeito dos dons do Espírito, que são habilidades que o próprio Espírito Santo de Deus dá à igreja para a edificação da igreja. E ele vai dizer que esses dons do Espírito são distintos para cada um. No versículo 4, ele vai dizer o seguinte: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Ora, cada membro da igreja tem um dom diferente um do outro. São distintos. Do versículo 9 até o versículo 21, que é onde o nosso texto se encaixa, ele não está falando mais dos dons do Espírito, mas ele está falando do fruto do Espírito. Apesar de não ter essa expressão que ele usa lá em Gálatas, para falar do fruto do Espírito, a gente vê que as características que ele coloca aqui são as mesmas que ele escreve lá em Gálatas. Então ele está falando do fruto do Espírito aqui. E diferente dos dons do Espírito, que são distintos para cada um, agora o fruto do Espírito é o mesmo para toda a igreja. Todos os membros devem ter o mesmo fruto do Espírito. Diz assim o versículo que a gente leu, que é o tema da nossa mensagem: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Quem? Todos. Todos devem se dedicar um ao outro com amor fraternal. Essa não é uma habilidade de um especificamente. Então você é o responsável por se dedicar aos outros com amor fraternal. Os outros não precisam. Não. Os dons são distintos, mas o fruto do Espírito é o mesmo para toda a igreja. E durante toda essa segunda parte do capítulo aqui, Paulo vai falar uma série de conceitos. A gente pode dizer assim que são alguns provérbios de Paulo. São várias frases que Paulo vai colocando de conselhos que ele dá à igreja, de como deve ser a prática da igreja. E a gente pode resumir esses conselhos de Paulo com essas palavras aqui: alegria, paciência, perseverança, generosidade, hospitalidade, pacificação, empatia, equidade, humildade, retidão, justiça. Tudo isso, se a gente for ler esse capítulo que nós lemos aí, nós vamos encontrar. É muito interessante como essas palavras são semelhantes ao capítulo de Gálatas, quando Paulo vai falar do fruto do Espírito. Ele diz assim: o fruto do Espírito é amor. Alguns estudiosos e aí intérpretes da Bíblia vão dizer que o fruto é um. Qual é o fruto? O fruto é o amor. O fruto não está no plural, assim como os dons, mas o fruto é singular, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. E aquilo que vem em seguida são características desse fruto. Aquele que tem o fruto tem também alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja como é semelhante. Paulo está falando aqui que a prática da igreja deve ser baseada no fruto do Espírito, que é o amor. A chave para a gente entender essa prática da igreja
não só nesse texto, mas em toda a Bíblia, ela parte do nosso principal paradigma. Quem é o nosso principal paradigma? Jesus. Jesus é o nosso paradigma. Como é que a gente deve entender esses conselhos de Paulo? A partir do que Jesus ensinou. A partir da palavra de Jesus. A gente pode fazer um estudo comparativo aqui entre o que Paulo está falando nesse capítulo e pegar o Sermão do Monte, e a gente vai ver que há muitas semelhanças entre o que Jesus disse, a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, e aquilo que Paulo está falando aqui nesse capítulo, de como deve ser a prática da igreja. Mas não só como Jesus ensinou, o que Jesus ensinou, mas como Jesus viveu. A ação de Jesus, os atos de justiça de Jesus. A palavra e a ação de Jesus são a nossa ferramenta, a nossa chave hermenêutica, a nossa maneira de entender o que o texto está querendo dizer. Quer saber alguém que viveu de fato isso que Paulo está ensinando em Romanos 12? Olha para Jesus. Jesus viveu isso que Paulo está ensinando para a gente. E Paulo está consciente disso. Veja aqui no versículo 11 que nós lemos, diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Esse sirvam ao Senhor está dando para a gente que esse conselho aqui de Paulo, ele tem um centro. Ele tem uma singularidade. Que singularidade é essa? Por que a igreja vive no amor fraternal, dedicando-se uns aos outros? Porque a igreja serve a Jesus Cristo, que fez isso primeiro. Porque Jesus viveu dessa forma e a igreja serve a Jesus, então a igreja vive como Jesus ensinou e como ele viveu. Jesus é o centro para que a gente possa entender aqui. Outros grupos poderiam viver dedicando-se uns aos outros com amor fraternal, que não precisa ser a igreja. Porque a igreja é singular nesse processo de amar uns aos outros com amor fraternal? Porque ela faz isso servindo a Jesus, como Jesus, como seu paradigma. Ela faz isso como corpo de Cristo, porque ela é um com o seu mestre, Jesus. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: ame a Deus e faça como tu queres. O principal é, você ama Jesus Cristo, você quer viver como Jesus Cristo, você quer seguir os conselhos que Jesus Cristo deixou, os mandamentos que ele deixou, beleza. Então agora você pode fazer o que você quiser, porque você vai querer aquilo que o seu mestre quer. E o que o mestre quer é que a gente se dedique uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Voltando à nossa frase aqui temática, né? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Tive a curiosidade de pegar algumas outras versões da Bíblia. Nós temos algumas versões disponíveis em português e algumas delas são um pouco diferentes daquilo que essa versão NVI que nós lemos traz para a gente. Diz assim, a revista e atualizada, aquela mais tradicional, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Mudou um pouquinho aqui do dediquem-se para o amai-vos cordialmente. A versão católica vai dizer que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição. A King James, que é a versão assim mais clássica lá dos Estados Unidos, vai dizer: sejam amorosamente afetuosos uns para com os outros, com amor fraternal. Veja que interessante aqui. Se a gente comparar as versões, a gente vai perceber que há algumas sutilezas de diferença aqui dos sentidos. Por isso é importante que a gente vá, talvez, ao texto grego e perceba, assim, o que ele está querendo realmente dizer com essa palavra dediquem-se. Então eu queria separar aqui desses textos
as frases que se correspondem no original. Dediquem-se cordialmente, terna afeição, afetuosos. A palavra grega que foi traduzida aí é o filostorgos. Filostorgos. Lembra que, né, essa série é a série das palavrinhas em grego, né? Então, o que quer dizer o filostorgos? É um afeto amoroso, propensão para amar, ternura, bem-querer recíproco entre parentes. Isso é o que significa a palavra lá no original em grego. E Paulo utiliza aqui uma outra palavra que parece com essa aqui, que ele vai dizer ali amor fraternal, amor fraternal, amor fraternal, amor fraternal. Essa não houve nenhuma diferença aí nas traduções. A primeira sim, porque a única vez que aparece no Novo Testamento é aqui. Por isso a tradução é mais difícil. E algumas mudam, né, de uma versão para outra. Mas essa outra não, essa outra aparece algumas vezes aí no Novo Testamento, que é a palavra Filadélfia. O que quer dizer a Filadélfia? É bem isso que foi traduzido mesmo. O amor de irmãos ou irmãs, amor fraternal. É interessante que as palavras, elas se parecem, elas têm um sentido parecido, inclusive no seu radical. Da onde que vem? Qual é o radical dessa palavra aqui? É a palavra filéu. Você já deve ter ouvido, talvez, essas duas primeiras, não, mas essa terceira palavra aqui, filéu, você já deve ter ouvido ela de alguma maneira. O que é filéu? Na nossa língua, em português, nós temos uma única palavra para descrever o amor, que é a palavra amor. Então, a mesmo jeito que nós dizemos assim, esse copo, amei esse copo d'água aqui, gostei muito, ó, amei, é a mesma palavra que eu digo para minha esposa, Natália, eu amo você. Veja que, né, veja que diferença, né? A mesma palavra que eu utilizo aqui para o copo de água é a palavra que eu utilizo para minha esposa. Em português, a palavra acaba assim, perdendo um pouquinho do seu poder, mas em grego não. Em grego há várias palavras para definir o amor. Uma delas é essa aqui, filéu. E o que define filéu? Os estudiosos vão dizer que esse é o amor amizade. É um amor afetuoso. É um amor assim de vontade de estar perto. É um amor terno. É um amor que um amigo tem pelo outro. É um amor que os parentes têm, aquela alegria de estar juntos, de se reunir e celebrar juntos. É o amor eu gostei disso. Gostei de estar aqui com essas pessoas. E eu acho interessante a gente trazer, então, esse conceito aqui, porque entendendo esse amor filéu, nós vamos entender o que Paulo está dizendo para a gente sobre o que significa dedicar-se uns aos outros com amor fraternal. Porque é essa palavra que ele utiliza. Ele está em mente aqui esse amor filéu. E o que é esse amor filéu? É o amor amizade. O Ernoin tem uma citação aqui, um texto dele, que vai dizer para a gente como é que ele entende essa questão da amizade. Veja que riqueza é esse amor amizade. A amizade é um dos maiores dons que um ser humano pode receber. É um vínculo que ultrapassa objetivos, interesses ou histórias em comum. É um vínculo mais forte do que aquele que a união sexual pode criar. Mais profundo do que o que um destino partilhado pode solidificar. E ainda pode ser mais íntimo do que os laços do matrimônio ou da comunidade. Veja como ele é radical nessa questão da amizade. A amizade é estar com o outro na alegria e na tristeza, mesmo quando não podemos aumentar a alegria ou diminuir a tristeza. É uma união de almas que confere nobreza e sinceridade ao amor, fazendo a vida brilhar intensamente. Abençoados são aqueles que dão a vida pelos amigos. Olha que riqueza essa descrição aqui do Ernoin sobre o que é o amor filéu. O que é amizade? O que é estabelecer
uma intimidade a partir desse amor filéu. O que é dedicar-se uns aos outros com amor fraternal? O Ed René também tem uma outra citação falando desses amores, dessas palavras em grego que definem amor. Filéu é uma delas. A outra é ágape e a outra é eros. Então nós temos ágape, filéu e eros para definir os amores em grego. E o que ele vai dizer sobre esses três amores aqui? Ágape é o amor divino. Eros é o amor dos amantes. Filéu é o amor dos amigos. Ágape é o amor mais resistente. Eros, o mais intenso. Filéu é o amor mais singelo. Ágape é o amor eterno. Eros é o amor efêmero. Filéu é o amor perene. Ágape é o amor para o outro. Eros é um amor pelo outro. Filéu, então, é o amor com o outro. Veja que interessante essa construção que o Ed René vai colocar aqui para a gente. Eu queria aprofundar um pouquinho mais ela. De um lado, nós temos, então, o ágape, que é um amor, que o grego vai dizer para a gente. Do outro, nós temos o eros. O ágape é um amor que tem a ver com a nossa verticalidade, com a nossa relação com Deus. É um amor que Deus dispensou a nós. E é um amor que nós tentamos responder a Deus com ele. É um amor que Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Ele está perguntando: Pedro, ágape, você é capaz disso? Então é um amor que nós estabelecemos com Deus, é vertical. É um amor que tem a ver com o nosso espírito. O eros é um amor horizontal. É um amor que nós temos atração, desejo. É um amor sexual, daí vem o erotismo, né? O radical dessa palavra. É um amor vertical, de um humano para o outro. O ágape tem a ver com o nosso espírito. É uma manifestação de amor do nosso próprio espírito para com Deus. É a relação do nosso espírito e o espírito de Deus. O eros tem a ver com o nosso corpo. É um desejo do nosso corpo. É a atração que o nosso corpo sente. O ágape tem a ver com a nossa devoção, com aquilo da qual nós dedicamos a nossa vida, com as perguntas últimas da nossa existência, com aquilo que está mais no fundo da nossa alma e que nós desejamos, é a nossa devoção. Mas o eros não, o eros tem a ver com a nossa atração. De um lado, nós temos o ágape, do outro nós temos o eros. Mas o que o Ed René está querendo nos dizer aqui é que no meio disso tudo tem o filéu. E o filéu é interessante, porque o filéu não é nem vertical nem horizontal. O filéu é o quê? Diagonal. Por que o filéu é diagonal? Porque à medida que eu me relaciono horizontalmente, eu vou me aproximando daquele que está acima. Como uma escada. Eu vou me relacionando com quem está perto de mim, mas ao mesmo tempo que eu vou me relacionando com quem está perto de mim, eu vou me aproximando de Deus. É um amor em diagonal. Também não é um amor nem de espírito nem de corpo. É um amor da pessoa integral. As pessoas que são compostas de espírito e de corpo podem então se relacionar. Esse conceito de pessoa é interessante, porque alguns estudiosos vão dizer que esse é um termo, um conceito, esse conceito de pessoa, é um conceito eminentemente cristão. A modernidade veio trazer um novo conceito para o que antes era chamado de pessoa, que é indivíduo. Então a modernidade trouxe um novo conceito, o conceito de indivíduo. E agora a pós-modernidade, que alguns chamam de pós-modernidade, modernidade tardia, crise da modernidade, modernidade livre, tem uma série de coisas para conceituar o nosso tempo agora. Enfim, esse novo tempo já foi mais além, não é só o indivíduo, mas é o sujeito. Então, o que era pessoa passou a ser indivíduo e agora é sujeito. No entanto, o conceito de pessoa talvez seja o mais rico porque ele traz esse espírito e esse corpo.
Apenas uma pessoa pode se relacionar. Por isso o filéu é o amor da pessoa, porque envolve tanto o seu corpo quanto o seu espírito. Amizade é isso, envolve corpo e espírito. E se de um lado está o ágape com a devoção, do outro o eros com a atração, o filéu vai trazer para a gente o conceito de afeto. O que são os nossos afetos? Afeto são as nossas atrações, aquilo que nos afeta de alguma forma, que nós somos atraídos, mas que de alguma forma são reorientados pela nossa devoção. A nossa devoção vai orientar a nossa atração, gerando assim o nosso afeto. Nós não somos escravos da nossa atração. Nós podemos transformar a atração em afeto. Por quê? Por causa da devoção. Então eu sou, por exemplo, atraído por futebol. Gosto muito de futebol. Tenho uma devoção pelo Fluminense. O meu afeto vai estar redirecionado para um clube. Certo? Então, entendeu a analogia? Eu posso ter afeto direcionado. Entendeu? Não, eu posso repetir, gente. Né? Vocês não entenderam porque é o Fluminense, né? A gente bate um papo para a gente andar mais um pouquinho aqui. Então, nós temos de um lado ágape, do outro eros, e o filéu, o amor da pessoa, o amor diagonal, aquele que comunica com os nossos afetos. O C.S. Lewis disse o seguinte: se uma vez eu tivesse que responder a um jovem sobre aonde ele deveria morar, ele diria o seguinte: olha, você pode sacrificar qualquer coisa para estar perto dos seus amigos. Sacrifique quase qualquer coisa para estar perto dos seus amigos. Então, C.S. Lewis dando um conselho a um jovem que perguntou a ele aonde ele deveria morar, qual cidade escolher. Fala, escolha aonde estão os seus amigos. Para mostrar como é que C.S. Lewis entendia essa questão dos amigos, quão forte é essa questão da pessoa, do filéu. O nosso texto aqui, ele tem, né, além dessa temática, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, ele tem alguns outros textos aqui. Nós já comentamos esse final, a questão do zelo, a questão do nosso paradigma, que é servir ao Senhor, mas ele coloca uma outra frase aqui, que mostra para a gente como é que deve ser esse filéu, esse dedicar-se uns aos outros com amor fraternal. Como é que deve ser isso? Ele diz então, e usa a palavrinha aqui, sincero. A questão é, o amor deve ser sincero. Frase curta, direta, simples de Paulo para descrever. Como é que deve ser esse amor? Sincero. Sinceridade é a palavra que nós temos aqui. O que é sinceridade, gente? Sinceridade é o oposto de hipocrisia. Hipocrisia tem na sua origem da palavra aí aquela função do ator. O ator, quando está no palco, ele está, né, no conceito da palavra, né, sendo um hipócrita. Ele está ali representando alguma coisa. Sinceridade, então, é o contrário disso, é agir conforme se acredita, mas fazendo isso afetuosamente. Por que essa palavra é importante nesse contexto aqui? Porque sinceridade não é só agir de acordo com o que se acredita. Não é só isso, mas é também agir, também não é só agir de acordo com o que o coração manda. Então tem gente que fala assim, eu fiz isso para não ser hipócrita, porque eu estava sentindo o que eu deveria fazer, era o que o meu coração estava mandando, então eu obedeci o meu coração. Então tem gente que acha que obedecer o coração é uma questão de sinceridade, de não ser hipócrita. Outros vão pensar o seguinte, não, isso é o que eu acredito que é o certo, então eu agi de acordo com o que eu acredito que é o certo.
Não importa o que o meu coração está dizendo. É isso que eu acredito. Então eu devo agir dessa forma. Ora, a sinceridade tem a ver com as duas coisas. A sinceridade tem a ver com aquilo que nós acreditamos ser o certo, mas também com aquilo que orienta os nossos afetos. Como é que nós podemos sincronizar essas duas coisas? Ora, apenas Jesus, a pessoa perfeita, pode ter a sua mente, os seus conceitos, a sua devoção e a sua atração sincronizadas perfeitamente. Ora, qual é o caminho então? É transformar aquilo que o nosso coração sente naquilo que acreditamos. Desejar ardentemente aquilo que acreditamos ser o correto. Sincronizar os desejos e a atração do nosso coração com aquilo que nós acreditamos através da nossa devoção ser o correto. As duas coisas devem caminhar juntas, porque nós somos um ser humano caído, partido, repartido, cheio de fragmentos. Há fragmentos de nós que querem uma coisa, outro fragmento quer uma coisa, e nós queremos várias coisas, e a nossa mente quer uma coisa, nosso coração quer outra, mas o nosso corpo quer uma outra. Jesus não era assim. Jesus era um homem perfeito. Jesus sincronizava tudo numa única coisa. Isso é ser um ser humano perfeito. Veja que interessante que Paulo vai dizer depois sobre o que é então ter um amor sincero. Ele vai dizer: odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Por que isso é sinceridade? Porque veja só, escolher o mal ou o bom é uma questão de devoção. Através da sua devoção, você vai dizer o que é mal e o que é bom. Você vai ter esse discernimento, a partir de um pressuposto de fé, de devoção. No entanto, odiar e apegar-se já não é mais uma questão de devoção, mas é uma questão de atração. Por isso, odiar o que é mal e apegar ao que é bom é uma função de uma pessoa, nem só do espírito, nem só do corpo, mas da pessoa integral, que pode então exercer o amor de dedicar-se uns aos outros com amor fraternal, apegando-se, desejando com o corpo, a alma, com o coração, aquilo que nós discernimos ser o bom, e odiando com todo o seu ser aquilo que nós discernimos ser o mal. Isso é ser, então, sincero. Para a gente encerrar aqui, quero trazer então a definição, tentando resumir tudo aquilo que nós falamos aqui sobre dedicar-se uns aos outros com amor fraternal. Amar fraternalmente é reorientar os afetos de maneira integral, corpo e espírito, e sincronizada, todos dizendo a mesma coisa, conforme Jesus de Nazaré, o nosso modelo, servindo ao Senhor, é por isso que fazemos isso, para dedicar-se a todos. Amar fraternalmente é reorientar os afetos de maneira integral, corpo e espírito, e sincronizada, conforme Jesus de Nazaré, para dedicar-se a todos. Eu quero concluir fazendo algumas perguntas para a gente refletir. Primeiro, você está disposto realmente a encarar essa jornada rumo à simbiose? Lembre-se que simbiose é uma relação vital. Depois que nós entramos nela, é muito difícil a gente entender a vida sem ela. Nós já tivemos uma série assim. Alguns de nós já começamos a experimentar esse tipo de amizade e vimos quão poderoso é quando nós experimentamos esse tipo de amizade. Você está disposto realmente a entrar nisso? A vulnerabilizar-se ao outro, a abrir a sua casa, a sua alma, o seu coração ao outro? 2. Quantas pessoas lhe dão alegria quando estão juntos? A companhia de alguém te dá assim aquele prazer, aquela alegria, a alegria assim de uma reunião de família, de Natal. Pelo menos lá em casa é assim, né? A alegria
aquela ansiedade de chegar aquele momento. Quantas pessoas você tem esse tipo de relação? De quantas pessoas você sente saudade? Poxa, não vi essa pessoa já faz aí 3 dias, 4 dias. Poxa, eu preciso estar com ela. É a reorientação dos afetos. Quantos amigos você gosta de amar? Uma coisa é amar. Amar não é um sentimento. Amar é uma atitude, né? Mas você gosta de amar? Eu gosto de amar aquela pessoa. Eu gosto de fazer o bem a ela. Os meus afetos estão redirecionados a ela. Não é um peso para mim amar certas pessoas. É disso que nós estamos falando. Amar fraternalmente, como se ama irmãos, como se ama amigos. Você costuma agir pelo que acredita, mesmo sem sentir? Ou você age pelo que sente, mesmo sem acreditar? Os dois polos são errados, certo? Vou ler novamente. Você costuma agir pelo que acredita, mesmo sem sentir? Ou age pelo que sente, mesmo sem acreditar? O melhor dos mundos é que a gente possa agir sentindo. Que bom que eu fiz o que é bom. Que ruim, eu me sinto mal quando eu faço o que é mal. A desincronização do nosso ser é quando nós nos alegramos quando fazemos o que é errado. E ficamos tristes porque conseguimos fazer uma coisa boa. Tem alguma coisa errada dentro de nós. As nossas atrações e a nossa devoção estão fora de lugar. Quando as duas coisas estão direcionando para um mesmo objetivo, nós gostamos de fazer aquilo que acreditamos ser o correto. Os nossos afetos estão redirecionados a esse sentido. E por último, para a gente pensar, como é então que Jesus de Nazaré, essa pessoa integral, perfeita, pode então servir de paradigma e poder para a nossa simbiose? Jesus Cristo é o nosso paradigma. Não só um exemplo a ser seguido, mas o próprio Espírito do Cristo que habita em nós, nos capacita, é poder, então, para que os nossos afetos possam ser redirecionados, que o nosso amor possa ser construído na direção de uma simbiose cada vez mais profunda entre nós. Amém? Eu queria convidar você então a ter um momento de silêncio, fechar os seus olhos. Eu vou deixar projetada aqui essas frases aqui. Se você quiser em algum momento abrir os seus olhos, ler essas frases, mas eu queria que você tivesse um momento agora de meditação seu, de tudo isso que nós falamos. Não quero que você pegue aqui as dúvidas que você tem agora, nesse momento, mas que você pegue aqui aquilo que o Espírito fala ao seu coração nesse momento, aquilo que pode trazer como prática de vida. Lembra que o interesse de Paulo aqui é na prática da igreja. O que de tudo que nós falamos aqui pode se transformar numa prática diferente, em algo que a gente possa produzir de bom no mundo e para as pessoas que estão ao nosso redor, na igreja. Tenha um tempo agora de meditar.